Bom dia. Gostei, vocês estão animados. Bom dia. Que bom que a gente está aqui. Que bom que eu estou aqui. Agradeço o convite mais uma vez, Gladys, querida. Sintam-se abraçados. Que Deus nos abençoe em mais essa manhã. O tema é espinhoso, mas ele precisa ser discutido. Nós, no mês de setembro, nós da área da saúde mental, principalmente, realizamos a campanha Setembro Amarelo. Vocês conhecem essa campanha? Já ouviram falar? Bom, é de prevenção ao suicídio, né? E o tema de hoje, é lógico, é muito importante dentro dessa questão, porque hoje 15% dos suicídios se dão por conta dos sintomas de depressão. Lembrando vocês, porque que é preciso fazer um trabalho muito forte de conscientização para a prevenção. A cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. É um número muito alto. Então, é preciso se informar, né? É preciso se informar não só sobre os sinais aparentes de uma pessoa que está a ponto de cometer o suicídio, mas é importante se informar também sobre as doenças, porque o senso comum às vezes iguala ou nivela as doenças num campo que não pertence. Por vezes a gente fala assim, é preguiça, a pessoa está desistindo, é uma fraca, e não é nada disso. Por isso que eu quero falar hoje com vocês sobre a depressão, que é uma doença mesmo. O Rubem Alves, o escritor que eu gosto bastante, já desencarnado, ele dizia que cada época fala sobre aquilo que lhe falta. O que isso significa? Realmente, na Idade Média, nós explicávamos tudo pela religião. A explicação era sempre teológica, né? Caiu a pedra porque Deus quis, eu nasci nessa família porque Deus quis, eu tenho que viver assim. Enfim, eu não questionava muito as coisas naturais e nem as coisas sociais. Aliás, as pessoas que tentavam usar os miolos, né, até o século XVII, muitos eram queimados vivos. Pois é, aí entre o final do século XVII e o século XVIII, começamos a falar muito sobre o uso da racionalidade, o uso da razão. Era preciso usar a razão, o poder mental, para analisar as coisas, inclusive as coisas naturais. Então, depois de tanto falar a respeito, eis que nós rompemos com a religião, nasceram as ciências, né, que aí se tornaram outro dogma, e toda a verdade só pode vir da ciência. Né? Um movimento de pêndulo, né? A gente está numa ponta, de repente a gente vai para outra ponta. E agora o que a gente tem falado muito? Espiritualidade, o retorno para a religiosidade. Por quê? Esse rompimento que nós fizemos, né? Nós colocamos a religião lá no cantinho, é uma das coisas a mais. O importante mesmo é usar a razão, o importante mesmo é estar de acordo com a ciência, sim, mas não só. Quando nós desatamos da nossa espiritualidade, nós adoecemos, o que é um processo natural até. Nós somos o quê? Almas. Não para vocês, então? Isso está muito claro, né? Não somos almas numa experiência material, agora, momentânea. Entretanto, nós vivemos como se fôssemos carne, como se fôssemos só matéria. E aí adoecemos. Não é à toa, vou passar aqui, vamos ver se dá certo. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde alertou. A depressão, o mal do século, é o mal que mais causa inválidos pelo planeta hoje. No livro No Mundo Maior, André Luiz, em 1947, contou para o Chico Xavier e para nós que teríamos grandes problemas no século XX e século XXI com as questões mentais. O instrutor Eusébio, falando para vários encarnados, numa reunião no mundo espiritual, ele comenta que a nossa mente estava a pique de sossobro, que nós estávamos decaindo rapidamente. Ele faz uma curva histórica, ele faz uma linha, na verdade, histórica, onde ele vai comentando todos os nossos erros, né, sociais. E aí ele diz que nós teríamos grandes problemas, e realmente é o que está acontecendo. Hoje, o número
Está aí. 350 milhões de pessoas sofrem desse mal. É muita gente. 1/3 da população do país sofre com esse mal. Dr. Roger Dalke faz um alerta no livro dele. Dos anos 20 para cá, as enfermidades aumentaram assustadoramente. E não só no plano mental. Nós ficamos mais diabéticos, nós ficamos mais alérgicos, nós tivemos mais esclerose e depressão pelo menos dobrou. Tá? E aí nós estamos muito ansiosos também. Além de tristes, nós estamos muito ansiosos. Então tem alguma coisa muito errada. Muito errada. E nós precisamos parar para refletir o nosso modo de ser e existir no planeta. Primeiro porque nós estamos destruindo o planeta que nós habitamos. Isso é notório. Todos os cientistas, quando se reúnem em COP para discutir clima, estão dizendo a mesma coisa. Estamos superaquecendo o nosso planeta. E algumas pessoas podem dizer, mas eu contribuo pouco. Nós todos estamos contribuindo para essa extinção em massa. Mas não é só isso, nós também estamos nos atingindo enquanto seres individuais no campo mental, pela forma que nós atuamos no nosso planeta. Já ouviram falar no Rivotril? Famosíssimo, né? Remédio da moda. Vende mais que hipoglós e vende mais do que Novalgina, né? Vocês sabiam disso? É o segundo medicamento mais vendido no nosso país, só perde para o anticoncepcional microvilar. Agora os números, atentem para os números. Em 2007, 29 mil caixas. Em 2015, 23 milhões de caixas. O medicamento tarja preta. Isso não é um termômetro social de que nós estamos adoecendo, de que nós estamos muito ansiosos, desgastados, tristes? Tem alguma coisa estranha no ar. E a questão é, o que faz um clonazepam? Clonazepam ajuda a induzir o sono, mas ele também acalma demais a nossa ansiedade. Ele consegue, é um comprimidinho que realmente diminui a ansiedade. Em muitos casos se faz necessário, porque a demanda é tão pesada que realmente só com Rivotril para a gente dar a conta por um tempo. Entretanto, ele sozinho não resolve a questão. Ele vai resolver um sintoma circunstancial. Mas nós temos que olhar mais profundo. Levi Strauss era um antropólogo, também já falecido, e ele contou uma história que eu quero comentar com vocês, acho muito interessante. Estava ele fazendo um estudo com índios americanos, nativos norte-americanos, e vocês sabem, né, os antropólogos, eles ficam realmente dentro da tribo, vendo tudo como acontece. E aí um belo dia ele saiu para uma caçada junto com uma turma de caçadores, né, de índios caçadores. E aí o que ele percebeu? Ele achou bem interessante. Alguns índios, no meio da caçada, paravam de correr, com as suas flechas, paravam, abaixavam a cabeça e entravam em meditação. E aí, de repente, voltavam e continuavam procurando os animais e correndo atrás. À noite, na hora da grande fogueira, em comemoração pela caçada realizada, o antropólogo resolveu perguntar para o chefe da tribo, o que é isso? Por que alguns guerreiros, eles paravam, né? Alguns caçadores paravam e ficavam como se estivessem meditando no meio da caçada. E de repente voltavam. E aí o chefe explicou para ele, falou que eles percebem que eles esqueceram as suas almas. Então eles param e esperam a alma chegar e aí eles continuam. Claro que é um ato simbólico, né? Toda vez que o índio se desconectava da ação que ele estava realizando, ele achava que era porque ele tinha esquecido a alma, então ele esperava um pouco e aí ele seguia. E aí o professor Ney Lobo, o querido professor, dizia para nós, é verdade, nós também esquecemos nossas almas. E precisamos parar e meditar um pouco. Parar a nossa caçada material e meditarmos. O que nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso papel na Terra? Por que nós estamos encarnados, afinal? Realmente é
realmente têm o objetivo que nós elegemos em sociedade, na família, individualmente? Dá o que pensar, né? A verdade é que nós montamos a nossa vida baseada em 3 pilares: individualismo, materialismo e consumismo. E o que acontece quando a gente baseia a vida nisso? São 3 grandes inverdades. Tem uma grande amiga minha que faz uma analogia que eu gosto, eu quero contar para vocês, porque eu sempre uso. Quem nós somos? Imaginem vocês mergulhadores descendo no mar. Então, com máscara, com respirador, octopus, desce. Ou escafandro, que seja, melhor ainda. E aí nós estamos descendo no mar. De repente, se a gente for muito fundo, abaixo de 30, 40 metros, não vai ficar escuro? E a pressão aumenta. A pressão no entorno vai cada vez ficando maior. Depois de um tempo que esse mergulhador está lá embaixo, ele não tem que subir. Primeiro para melhorar a parte visual e depois, de repente, para respirar. Assim somos nós. Estamos mergulhados aqui, mas nós não somos daqui. Em alguns momentos na nossa vida, as coisas ficam tensas, intensas. Elas pressionam. Fica tudo escuro. Então, o que nós precisamos fazer? Nadar para cima, né? Elevar o quê? O nosso pensamento à nossa verdadeira vida, a vida espiritual. É lá que está o nosso oxigênio. E respirando desse ar refazedor da espiritualidade é que nós podemos nos fortalecer para voltar de novo para o mar e continuar a nossa aprendizagem aqui. Faz sentido, gente? Muito bem. Então não tem nada a ver com isso aqui, que está aqui no telão. Tá? Primeiro que nós não somos indivíduos que se formam sozinhos, nós somos interdependentes. Estamos destruindo o planeta por quê? Porque não estamos observando a lei da interdependência. Nós precisamos de todas as espécies precisam de tudo que há na natureza. E aí nós precisamos consumir coisas materiais e vamos negando a realidade da interdependência. Eu preciso do outro para me sentir amado e eu preciso amar o outro para me fazer. O sentido da minha vida, um dos sentidos da minha vida é estar aqui falando para vocês. Ser humano falando para outro, uma alma falando para outras almas. Eu não conseguiria ser nada sozinha. Foi achado um menino lá na Rússia em 2007. Ele foi criado por lobos. Ficou perdido numa floresta, enfim, com 10 anos de idade, entre 10 e 12 anos de idade, no meio de uma alcateia, ele foi retirado e foi levado para uma clínica. O menino tinha garras, os dentes afiados, não conseguia andar de forma ereta, tampouco falar. Tampouco falar. Ou seja, até para eu ser humana, eu preciso de humanos. Porque se eu não tiver humanos, eu viro um animal. Porque o centro da fala, que está no meu cérebro, só se desenvolve na relação com outros seres humanos. É total dependência. Já um cachorro, se eu tirar o cachorro do meio dos cachorros e levar para morar no apartamento a vida inteira, ele vai latir. Ele vai fazer xixi do mesmo jeito que os outros cachorros, não é? Já nós não. Então os humanos são muito mais dependentes da humanidade do que eles imaginam. Não tem nada a ver com o individualismo com o qual nós vivemos. Aqui qual que é o mantra? Precisamos ser os melhores, precisamos competir no vestibular, competir na sala de aula, competir no trabalho. Eu preciso me destacar o tempo todo. Como assim me destacar? Não, eu preciso pensar no grupo, eu preciso trabalhar com o grupo, me afinizar com o grupo e ver o que é melhor para todos. Quase que eu estou dizendo para vocês o que era mais interessante, viver como índios então? Ou nós vamos ter que reaprender muita coisa ainda, voltando a antigas formas de ser e existir. Agora, estamos mais deprimidos, é claro, mas nem tudo é depressão. No senso comum nós dizemos assim, a pessoa chorou uma semana e fala, está deprimido.
Não, tá triste pra caramba. Ou então morreu alguém, chorou, claro, é luto. Ai, Cláudia, mas também não está comendo. Sim, é luto. Mas também não está dormindo. Sim, ainda é luto. Passou depois de 1 ano, 2 anos, continuam os sintomas? Vamos olhar. Pode ser que então abrimos aí um quadro realmente, né, de depressão. Mas nem tudo é depressão. E aí é que há um probleminha. As pessoas têm medo, né? E aí o que acontece? Começou a chorar, o outro não aceita. As pessoas não têm dificuldade de lidar com as lágrimas? Tem muita dificuldade. Então, às vezes, nós nos aproximamos de alguém muito triste, já começamos, não, vamos sair, vamos para a balada. Né? Esquece isso aí, vira a página, imagina. E nós não permitimos que o outro experiencie a tristeza, que também é importante. Experienciar a tristeza é uma emoção humana muito importante. Chorar é muito importante. Onde é que está o problema? O problema é quando surgem outros sinais e sintomas que persistem. Por exemplo, vários estão aí. Então, assim, não é um sintoma ou outro isolado. Tá? Eu preciso ter no mínimo 5 ou 6 desses sinais e sintomas por mais de 15 dias para eu dizer que está se instalando ou já se instalou um quadro de depressão. E a depressão também, ela tem nuances. Né? Ela pode ser de leve até severa, levando a pessoa até o suicídio. Né? Anedonia que está aí, que é uma palavrinha meio estranha, é falta de prazer em realizar qualquer coisa. Isso é anedonia. Acho que o resto está tranquilo, né? Então, quando nós reunimos vários desses sinais, aí pode ser que realmente seja depressão. E quando diagnosticado, a família tem um papel muito importante de apoio. É muito importante que se acolha aquele que adoeceu. Por vezes, aquele que adoece era até, né, é até a pessoa melhor do grupo, do sistema familiar. É o mais sensível, muitas vezes. Então, muito cuidado com o julgamento. Muito cuidado. As pessoas falam, mas é espírita, como que deprime, né? Sim, espírita deprime. Católico, ateu, todo mundo. Tá? Porque a vida, às vezes, traz eventos muito difíceis de lidar. O julgamento não cabe. Aliás, Jesus dizia, né, sobre o julgamento, não cabe, de forma alguma. Tem pessoas que dizem para mim, às vezes, Cláudia, também está vendo só? A pessoa sentia tanta mágoa, desenvolveu câncer. Cuidado com isso. Meu cachorro também teve câncer, mas ele nunca guardou mágoa, tenho certeza que não. Muito cuidado. Você não sabe como a pessoa lidou com os eventos. E aí as pessoas também dizem, puxa, mas nós nascemos na mesma família, tivemos os mesmos pais. Por que ele deprimiu e eu não? Porque a forma como a alma reage aos eventos é diferente, é de uma para outra, é diferente. Eu não sei quais foram as vivências que a pessoa teve em outras vidas também. Então, é isso. Apareceu, surgiu o adoecimento, ponto. Vamos tratar isso, vamos cuidar, vamos montar uma rede de apoio bem interessante para que a pessoa possa se reerguer o mais rapidamente possível. Lembrando que, quando um componente da família adoeceu, toda a família está com problemas. Ninguém numa família adoece assim. Lembra do menino lobo que eu acabei de contar? Ele não se fez numa alcateia daquela maneira? Ninguém adoece à toa. Realmente existiram muitos eventos na família com aquelas pessoas que levaram a pessoa, mas não só. Como eu falei no começo, tem a questão macro, social, tem a questão familiar e tem a questão também de como a alma reage a esses eventos todos. Né? É um combo. É um combo. São várias coisas. E as causas? Sempre, embora seja esse combo, né, a gênese mais profunda está na alma, diz Joana de Ângeles através do Divaldo. Muitas vezes,
nós mantemos a nossa alma em estados nostálgicos. Nós não queremos perder alguma coisa muito interessante que foi vivida. Nós não aceitamos que a vida mudou. Ou nós não aceitamos que a vida foi ruim durante muito tempo. E nós entendemos que somos credores da vida e que a vida deveria ter sido diferente. E aí, nós caímos. Né? A postura existencial muda. Nós entramos numa região, né, que eu falo que é pantanosa, muito complicada, que é dos lamentos sem fim. E aí nós acabamos por afastar algumas pessoas e adoecemos ainda mais rápido. Então vira um ciclo vicioso. Profissionais que trabalham com regressão para vidas passadas dizem, né, que muitas pessoas entram em depressão também por lembranças pretéritas ligadas a dificuldades na relação com os outros. Então pode ser que sejam causas anteriores também, mas sempre está na alma. Né? Sempre está. Essa é a boa notícia dessa manhã. Né? Porque, veja bem, até quando eu começo a falar, gente, olha o macro, olha a questão do materialismo, do consumismo, do individualismo, olha a dificuldade do capitalismo, né, que está regendo essa orquestra aí pró-lucro. Nós não somos, né, esses seres, tal, tudo, parece tudo muito grande, não tem como a gente mexer nisso. Mas a grande sacada, e aí que Jesus trouxe algumas respostas também para nós, é que o reino está em mim, o reino está em você, o reino está em nós. Então nós temos condição de sair dessa posição. Muitas vezes saímos sim, mas não, nem sempre sozinhos. De novo, né? Nós adoecemos em grupo e podemos também nos ajudar em grupo. Então, muito cuidado, né, com aquela questão do orgulho. Não busco ajuda, não quero falar, deixa para lá, não sirvo para nada. Não, isso não, de jeito nenhum. Costumo dizer para as pessoas, somos todos deuses. Somos todos deuses. Sem sombra de dúvida, temos alguns problemas para resolver, porque estamos em período de aprendizagem. Mas já temos o divino em nós. Então nós merecemos a felicidade, nós merecemos a paz, a equanimidade mental, nós merecemos isso. E precisamos ir em busca. Muito cuidado com a autossabotagem, né? Porque aqueles que não acreditam que são deuses, que não acreditam que merecem ser felizes, se autossabotam com muita frequência. E uma das sabotagens consiste no quê? Não buscar ajuda. Eu vou ficar aqui com os sintomas, eu vou me virar, não estou nem aí, está tudo bem, vou dar um jeito. Chega uma hora que a bioquímica altera tanto que fica realmente complicado. Muito complicado. Vou explicar isso, vou perder um pouquinho no rigor científico para ganhar na didática. Como é que funciona? Hoje eu penso, estou triste, está uma porcaria, não aceito. Amanhã eu penso a mesma coisa. Depois vem alguém e comprova isso, porque traz um outro input negativo. Aí vem uma notícia ruim, aí, social. Aí depois eu vivo uma outra coisa difícil e eu reforço o pensamento negativo. Nossa, tudo está muito ruim, tudo está muito difícil, eu não aguento mais. Tal. Chega uma hora em que o córtex, o nosso cérebro, se encharca dessa informação e nós formamos estruturas mentais para esse tipo de informação. E chega uma hora que aí as sinapses, que são aquelas ligações, né, aqui neurológicas, que produzem também o pensamento, elas começam a andar em circuito fechado. É um atavismo. Vocês estão entendendo? É um atavismo. E aí eu quero sair disso, eu já não quero mais pensar dessa maneira. Então eu vou lá no Allan Kardec de Campinas, eu peço um tratamento espiritual. Vou assistir palestra, marco terapia, vou no psiquiatra. Não, marco terapia, até aí não fui no psiquiatra. Só que eu não dou conta de parar com os pensamentos depressivos. Por quê? Porque a máquina, o córtex, né, ele já está adoecido. Ele inclusive diminui de tamanho, gente. Olha só, tem uma plasticidade, o nosso cérebro vai murchando, principalmente aqui na região esquerda, quando nós deprimimos. Aí eu preciso de um remédio. O remédio é o quê? Uma moratória. O que o remédio vai fazer? Ele vai entrar nessas sinapses e vai cortar algumas ligações desses prédiozinhos que eu construí. E aí a bola volta para o meu pé. E aí eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Comecei a tomar o medicamento,
Assim que ele começa a fazer efeito, 15, 20 dias, um mês depois, eu tenho que começar a me esforçar nos inputs positivos. Porque o nosso cérebro é programado, a nossa espécie, né, filogeneticamente falando, o nosso cérebro ele é programado para registrar muito mais aspectos negativos da experiência do que os positivos. Isso é da nossa espécie. Por isso que a gente chegou aqui. Só que agora isso é um tiro no pé. E nós precisamos trabalhar num outro sentido. Para cada input negativo, para cada pensamento negativo, eu tenho que pôr 5 positivos no lugar, dizem os neurocientistas. Isso é um trabalho da alma. Tá claro? Faz sentido? Todo mundo acordado? Legal. Legal. Então esse já é um esforço nosso. Vem o remedinho, corta. Lá o clonazepam, não só pondera, tem uma lista, né, gente? Eu tenho só meu livro de psicofármacos é grosso assim, enorme. Nós vamos tomar o remedinho, mas aí é hora de mudar os recursos emocionais. A gente precisa trabalhar o nosso campo de espiritualidade, de otimismo, de perseverança, enfim, para podermos sair. E aí, depois de um tempo, dá para fazer o desmame. Aí, ok. Fez o desmame, o que acontece? As estruturas mentais já mudaram. Elas já estão melhores. Eu construí tem novos construtos mentais e aí eles dão conta. E sem o medicamento, eu volto a uma existência plena. Então, os psicofármacos são uma moratória só. E aí aquela pessoa que não muda? Um exemplo fácil. Né? Aquela senhorinha que a gente conhece, que entrou em depressão, toma o remédio, aí vem a outra na mesma faixa de idade e também toma o remédio. A primeira, depois de um tempo, já muda. Ai, nossa, estou bem, estou legal, que bacana. Encontra as pessoas, bom dia, o passarinho, o sol, que coisa boa viver, vamos em frente, vamos ajudar as pessoas, tal. Depois de um tempo dá para desmamar, porque ela entrou num outro padrão. Agora, aquela pessoa que toma o medicamento, né, e nós conhecemos algumas pessoas que ficam assim, e viciaram tanto na cadeira da vítima, que aí, não, tudo está uma porcaria, e vem a fofoca, etc. e tal, a pessoa se rebaixa bastante, né, se densifica muito, aí ela fica dependente do medicamento para o resto da vida. E às vezes tendo que aumentar a dose. Porque o medicamento não muda o pensamento. Quem muda o pensamento é a alma. Eu preciso mudar. E aí é um trabalho interno. E quando a culpa está na base do nosso adoecimento? Trouxe esse tópico porque é muito frequente isso acontecer. Culpa não é de todo ruim. Vocês sentem culpa? Nossa, ninguém sente culpa aqui? Que medo. Só tem psicopata nesse salão. Pode ser. Vocês têm que sentir culpa, por favor. Eu sinto culpa. Não, ok, vamos sentir um pouco de culpa, né? Você sente, ótimo. Muito bom. Vamos sentir culpa. A culpa é a tomada de consciência do erro cometido. Ponto. Eu preciso tomar consciência que eu cometi um erro? Preciso. Fantástico. Dói. É uma dor, é a dor que surge da dor causada, né? Precisa. Mas depois que eu senti isso, eu tenho que tomar uma decisão. E eu tenho 2 caminhos possíveis. Um caminho muito comum, que eu vejo demais na clínica, é o caminho do remorso. Remorso é o quê? É o ressentir o ato, ressentir o problema, ressentir a dor. Aí, o que acontece? Eu tenho a ilusão de que eu estou pagando uma conta que eu não estou pagando, eu só estou aumentando. Né? Não, eu não mereço mais nada, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. E aí as pessoas às vezes ficam presas nisso por anos, por décadas. E na reunião mediúnica a gente vê por séculos. É muito triste. Não foi isso que Jesus ensinou, de forma alguma. De forma alguma. Todas as vezes em que ele atendeu alguém que veio em sofrimento, qual era a frase dele? Vai e não peca mais. Está tudo certo. Vai lá, vai e faz o que é certo. Ele falou isso para todos.
que estavam passando por problemas emocionais. De forma alguma, a gente vê o mestre, né, com a mãozinha na cintura, ah, que coisa feia. Não, que coisa feia que você aprontou. Não, como é que você está dormindo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí vem a segunda opção, que é a reparação. A palavra reparação vem do grego, que é metanoia, e metanoia quer dizer mudança de mentalidade. É isso que é a pedagogia divina. Quando surge o impacto, né, quando surge a culpa em mim, eu falo, ai, não, isso não dá mais para fazer. Eu preciso parar com isso. E aí eu vou e reparo, e paro de fazer isso. De repente eu não consigo reparar com aquela pessoa que eu cometi o mal, tudo bem, eu vou fazer o que é certo dali para frente com as outras pessoas que cruzarem o meu caminho. É isso que Deus espera da gente. Aprendeu a lição? Ótimo, caminha, vai em frente. O remorso engessa, cristaliza a nossa vida. E o remorso causa, sim, depressão. Não é sozinho, né? Mas também é uma das causas de depressão. Então é preciso trabalhar muito o auto-perdão. Gente, não é preguiça e não é folguice, tá? Quer dizer, posso fazer? Né? A Cláudia falou lá. Não é de jeito nenhum. Atenção, orar e vigiar, é claro. Né? Mas muito cuidado. Vigia também a autossabotagem. Vigia também o quanto, né, você se ataca em pensamentos. O quanto você realmente cai por conta própria. Porque é totalmente sem necessidade. A ideia da encarnação é aprendizagem, não é castigo. Ah, Cláudia, mas tem expiação. Sim, tem. Ainda assim, é pedagógica a expiação. Porque se eu passo por uma dificuldade muito grande, dependendo da forma como eu reajo àquela dificuldade, aquilo se resolve, acabou e virou prova. E eu dou um salto na minha evolução. Viktor Frankl, psiquiatra de Viena, também morto já. Gente, como eu falo de gente morta, né? Eu vejo gente morta, eu leio muita gente morta, escuto gente morta. O Viktor fez um trabalho maravilhoso. Ele viveu na época do Holocausto, era judeu. E quando ele foi preso, a mulher dele estava grávida do primeiro filho. Ele foi para Auschwitz, ele foi para vários campos, na verdade. E morreram todos. Morreu o pai, a mãe, morreu a esposa, o primeiro filho no campo de concentração, ele sobreviveu. Quando ele saiu do campo de concentração, ele formou uma teoria chamada logoterapia, e ele propôs para o meio acadêmico, muito interessante essa teoria. Ele trabalhou durante a sua estada nos campos de concentração com o sentido existencial dos outros presos. E ele dizia assim, sabe como é que eu evitava suicídio? Eu tentava encontrar qual era o talento da pessoa e se ela saísse do campo de concentração, como é que ela ia usar esse talento no mundo? Então teve por exemplo, era um professor de geografia que estava preso no campo com ele, e o professor dizia, eu queria morrer, eu quero morrer, depressivo, claro, por toda uma situação. E o Viktor dizia para ele, mas espera aí, me conta a sua vida. Eu escrevi 2 livros de geografia, faltaram quantos? Vários. Eu tenho que terminar ainda a minha obra. Que mais? Tenho minha filha, fugiu para os Estados Unidos, conseguiu, puxa, ela é importante. Então ele acionava a vontade de viver no outro através do sentido de vida. Então quando a pessoa se apropria do sentido existencial, ela tem motivos para viver. E aqui o Nietzsche falava que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um sentido existencial enfrenta as barreiras, as encrencas da vida. É preciso descobrir por que estamos aqui. Como podemos ser úteis? De que maneira? Ter um motivo para acordar de manhã, né? E falar, que bom que eu estou aqui. Que eu quero fazer isso é legal. E nem sempre isso tem relação com o nosso salário no fim do mês, né? Nem sempre. É preciso pensar. Outro psicólogo que eu gosto, esse está vivo, Juan Garriga Bacardí, um espanhol, ele diz que a viagem heróica de uma alma que não vai adoecer, consiste nesses 3
pontos. É preciso reconhecer os nossos talentos e usá-los. A vida nos empresta os talentos e nós precisamos utilizá-los de forma útil. Lembra da parábola dos talentos que Jesus ofertou? Muito bem. Aquele que enterra o talento, o que acontece? 2 multiplicaram os talentos. O que é multiplicar o talento? Eu tenho talento para empatia, eu tenho talento para cuidado. Muito bem, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer esse trabalho, mas também aquele outro. Eu estou multiplicando. Né? E eu estou desenvolvendo até outros talentos a partir de um talento primeiro. Aquele que enterrou o talento, o Senhor ficou bem chateado, ficou bem bravo. Né? Porque por medo não usou o talento. Todos nós temos talentos. É nosso dever descobrir qual é e qual a melhor maneira de utilizá-lo no mundo. Reconhecer as nossas feridas e saná-las. Aí também Jesus trouxe uma receita, quando ele fala para a gente perdoar 77 vezes 7 vezes. É a única maneira. Se eu não perdoo e se eu não me perdoo, eu fico com a ferida exposta mais tempo. Todas as dificuldades pelas quais nós passamos, né, elas se deram, na maioria das vezes, na relação com os outros, ou na nossa relação com a vida, que seja. Se nós não perdoamos aquilo que nos chegou, a ferida não se fecha. Dr. Júlio Pérez, na USP, ele diz o seguinte, que quando nós emprestamos um significado para a dor positivo, nós superamos o trauma. O que é isso? O que quer dizer isso? Quando eu entendo que não há mal que por bem não venha, eu supero. Essa frase está no espelho do meu banheiro e está na geladeira na minha cozinha. Não há mal que por bem não venha. Seja lá o que for, tem alguma coisa boa aí nesse meio, alguma aprendizagem necessária que precisa ser realizada. Quando eu consigo introjetar, entender isso com profundidade, eu supero, eu fecho as minhas feridas. Sem criar sofrimentos desnecessários, porque a dor, ela existe, como a culpa, por exemplo, precisa existir. Mas o sofrimento, aí, muitas vezes, é formação da nossa mente. Confúcio já falava, né, que uma ofensa não vale tanto, senão pelo nosso esforço de ficar relembrando a ofensa. Ela me fez isso, ele me fez isso. Puxa vida, nós somos vítimas o tempo todo. Né? E aceitar a vontade da vida. Que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos, resposta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. E aí Allan Kardec continua falando sobre Deus, e nessa conversa a gente descobre que ele é realmente onisciente, ele é onipresente, ele é todo amor, todo bondade, não é? Tem muitos atributos aí que a gente pode colocar. Se tirar um dos atributos, ele deixa de ser Deus, não é verdade? Aí ele é tudo isso, ele é onisciente e tal, mas ele é malzinho de vez em quando. Então já não é mais Deus, né? De vez em quando ele é vingativo. Então não é Deus. Agora, se nós assim, aceitamos que é Deus e que ele existe, e que ele é onipresente, então a vida é Deus. Nós somos, ele transpassa tudo. E tudo que a vida nos oferece é divino. Até as experiências difíceis. Porque elas servem para nos fazer crescer, não para nos destruir. E sendo assim, quando eu aceito, faço esse teste em casa sozinhos, é bem legal. Quando eu aceito o evento da vida, conforme ela se apresenta, muito mais rapidamente eu fico bem. E a lei da impermanência existe, as coisas vão mudando e eu fico bem. Quando eu não aceito o evento, eu adoeço. A minha rigidez me trinca. Eu preciso ser flexível. Esse é o conceito de resiliência, né? Aperta, mas volta. Aperta e volta. É isso. Eu encolho, doeu, depois eu expando. Vamos para a vida. Vamos realizar as coisas. Se aconteceu, aconteceu. Gente, com muito respeito às questões de dores profundas e lutos, ainda assim, temos que trabalhar a aceitação, mas cada um tem seu tempo.
Tá? Não quer dizer que nem revista Caras, né? Morre numa semana, na outra eu estou na ilha rindo. Não é isso. Tem o tempo do luto, tem o tempo da nossa dor, que tem que ser respeitada. Entretanto, é preciso recitar esse mantra. Eu aceito. Vamos lá, eu aceito, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceito, eu adoeço. Fica tudo muito mais complicado. Eu tenho certeza que vocês já passaram por dores muito difíceis. E vocês superaram, vocês estão aqui. Estão aqui. Inclusive os desencarnados estão aqui. Não deu certo desse lado, está dando certo do outro. E vão voltar. Tudo é impermanente. A única coisa que realmente fica, a alma e Deus. O resto é tudo impermanente. Sendo assim, aceita. Inclusive a emoção, né? A tristeza vem como uma onda no mar. Vem e vai. A alegria vem e vai. A raiva vem e vai. Se eu ancoro em uma emoção, ela se torna tóxica. Eu não posso ancorar em emoções. Se eu falo, ai, a tristeza, como eu amo a tristeza, não solto, mas a tristeza, pronto, acabou, né? Fica muito difícil. É interessante isso, olha só que paradoxo, né? Eu odeio ficar triste, em compensação, ai, como eu sofro, como a vida é ruim para mim. Quer dizer, aí eu promovo uma tristeza, eu amplifico a tristeza, eu aprofundo a tristeza pela minha forma de reagir aos eventos da vida. Não é? Mas é preciso aceitar. É preciso trabalhar e aceitar. Nós temos sonhos, eu tenho sonhos, eu vou correr atrás dos meus sonhos, mas a vida tem sonhos para mim. E os sonhos da vida são mais importantes que os meus. Então, eu posso até querer realizar tal coisa. Se for legal, se não for prejudicial para mim, eu vou. Se não for legal, eu não vou, e ponto. E eu me curvo. A ideia é essa, eu me curvo diante da realidade proposta. Estamos finalizando, viu, gente? E na cura, nós falamos um pouquinho do remédio como ajuda. Rapidamente eu passei pela terapia. Muito rapidamente, né? Mas também é necessária no tratamento da depressão, porque a psiquiatria, o psicofármaco vai trabalhar com o órgão. O psicólogo vai trabalhar com as ideias, com as emoções. E são as duas coisas. Não dá para trabalhar só um lado e deixar o outro, no caso de uma depressão. Mas não só. Lá no comecinho, eu comentei com vocês que nós nos separamos da religião, da espiritualidade, e isso nos fez mal. Temos que retomar e viver a nossa transcendência. Se todos somos divinos, todos temos uma dimensão de transcendência. O que é isso? Isso quer dizer que eu supero sim, eu posso superar sim. Porque todos nós temos a capacidade de superação. Isso é do humano, ok? Só precisamos acionar os botões certos para conseguirmos transcender, nos tornarmos ainda melhores do que antes. Né? O Dr. Alexander Moreira, ele foi um dos meus professores. Ele montou o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E lá eles fazem estudos com relação a esses temas, né? Adoecimento, espiritualidade, religiosidade. Ele deu uma entrevista não faz muito tempo, achei bastante interessante. Uma meta-análise, né? Com casos de depressão. Meta-análise é assim, eles pegaram vários estudos diferentes e aí passaram uma régua, né? E trouxeram os resultados. E o que se descobriu foi bastante interessante. Pessoas que têm tendência a ter depressão, família com históricos depressivos, com dificuldades, né? A genética também carrega algumas coisas, enfim. Que têm religiosidade, se protegem do adoecimento. Descobriu-se, né, que pessoas que estão deprimidas, que já desenvolveram síndrome depressiva, mas que têm uma religiosidade, se curam mais rapidamente. Agora, o ponto interessante que eu queria trazer para vocês, a diferença é entre a religião, a religiosidade intrínseca e extrínseca. O que é isso? Quem vive intrinsecamente a religiosidade, o espiritismo está aqui, eu sou espírita,
24 horas por dia. Né? Eu vivo realmente dentro do espiritismo. A ideia é essa. Nem sempre eu consigo, mas a ideia é essa. Muito bem. Intrinsecamente, a religião faz parte da minha vida. Ela norteia os meus passos, ela me ajuda na autotransformação, ela me ajuda na minha relação com o próximo e com o planeta, de forma global. A religiosidade extrínseca é aquela em que a gente vai para cumprir tabela, né? Muitas vezes, o ritual, ou então eu uso a religião para poder, ou para manter um status, ou porque minha família me obriga. Ou seja, a religião não tocou a alma. Aí as pessoas pioram o quadro depressivo. É isso que o estudo trouxe. Tá? Então, por isso que as pessoas falam, nossa, a religião é ruim, atrapalha, a pessoa piorou. Não é que a religião é ruim, gente. É a forma como a pessoa vive a religiosidade é que está equivocada. As religiões são maravilhosas. Eu sou, assim, defensora de religião. Né? Dou aula de ensino interreligioso, eu adoro as religiões. O problema não está nas pérolas de sabedoria que as religiões trazem. Está na forma como os religiosos conduzem a religião e a própria religiosidade. E isso realmente aumenta o problema de adoecimento. Tá? Achei curioso, queria trazer isso para vocês. E o tratamento espírita ajuda? Muito. Muito. Lembra aí, mergulhadores, somos almas. Então ajuda muito. A Casa Espírita oferece, né, o diálogo fraterno, o passe, a água fluidificada, o evangelho, os estudos dos postulados, mas não só. O trabalho caritativo, as visitas, enfim, tem uma linha, dependendo da casa, tem uma série de atividades, visitas em hospitais, em creches e por aí vai. O que faz um tratamento espiritual? Né? No campo mental, assim como o remedinho vai lá na máquina, né? Vai lá no cérebro, na bioquímica e altera, o tratamento espiritual vai no campo perispiritual, vai direto na alma e faz uma blindagem espiritual. Porque eu não toquei no assunto obsessão aqui, daria mais uma palestra de 2 horas, né? Mas vocês sabem que, obviamente, quando eu estou muito triste, muito caído, meu padrão de vibração, minha sintonia é rebaixada, e aí eu abro porta para outras mentes que vibram no mesmo padrão que eu. E pode se instalar sim, e muito frequentemente se instala um processo obsessivo. Então o tratamento espiritual ajuda muito nisso, incluindo a desobsessão. Porque, gente, se é difícil darmos conta sozinhos, precisamos da ajuda, até de um remédio. Imagine só como fica mais pesado com muitos espíritos em torno, né, pressionando a minha mente a ficar naquele processo de remorso, a ficar na autoculpa, não é? Então, o tratamento espiritual vai nos ajudar nesse sentido, vai nos erguer. O trabalho caritativo, quando eu saio com um grupo aqui do Allan Kardec, por exemplo, e vou para ajudar, tem uma equipe espiritual que vai com este grupo realizar esse trabalho. E é do interesse também do bem, proteger o bem, os trabalhadores do bem, é claro. Eles vão deixar a gente no meio de lobos o tempo todo? Então nós formamos como se fosse uma egrégora em torno de nós, né? E fora isso, vibrando num padrão mais elevado, as minhas ondas de pensamento são mais elevadas, com quem que eu vou me conectar? Com o meu protetor, com os espíritos mais elevados, que vão me inspirar, que vão me ajudar no otimismo. E durante a noite, quando o meu corpo dorme, o espírito sai do corpo, se destaca do corpo. A alma, a Cláudia, sai. Quando eu abro os meus olhos espirituais, eu vou ver quem? Os espíritos que podem me ajudar. Então, nesse ponto, o tratamento espiritual e depois uma vivência espírita, né, porque aí já é profilaxia, é prevenção, é muito, muito importante. E as pessoas que não são espíritas, né, não têm isso? Ok. Na igreja também tem, ajuda. No templo tem, na sinagoga tem, no templo budista também tem. Quando eu medito, eu levo o meu pensamento também, eles também me acionam, está tudo certo. Tá? Não somos os eleitos, precisa tomar cuidado com isso. Né? Faz sentido, gente? É? Então, tá bom. Finalizando essa frase do Joseph Kleber,
No livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Nós precisamos manter essa sintonia, né, com o divino que já habita em nós. Então, eu sou paz, eu sou amor, eu sou bênçãos, eu já sou. Na relação social, né, e nas minhas dificuldades, é que eu às vezes me esqueço disso ou me atrapalho no meio do caminho. Mas eu já sou, porque eu sou filha de Deus, vocês também. Então todos somos. Esta conexão, quanto mais nós estamos conectados com o divino, mais saudáveis nós estamos. E não é só de depressão que eu estou falando. Tá bom? Obrigada, gente. Era isso.